Olá, alunos dos 7 anos. Então, estou gravando essa aula para explicar junto, né? Corrigirmos juntos, vocês e eu, a tarefa da semana anterior, que já vai ser uma luz, assim, para que vocês consigam realizar a da semana 6, que é essa que nós estamos, tá certo? Logo mais eu vou postar uma aula que eu utilizo o quadro lá no YouTube também, porque aí vai ficar fácil para você entender melhor os conceitos, o que é, tá? Então eu vou dividir a aula lá no quadro em duas partes. Em uma eu vou falar do que é o sujeito simples, do composto do oculto, e em outra aula eu falo do indeterminado e do inexistente, tá bom? Então, peguem a caneta, peguem a borracha e vamos à correção da atividade. É importante que vocês leiam todo o material que vai junto com a atividade, assistam as videoaulas. Outra coisa, que vocês leiam a questão, porque teve alunos que, por exemplo, a questão pedia para sublinhar e teve aluno que foi lá e circulou, tá certo? Então, é uma questão de atenção mesmo, que vocês devem ter. Então, vamos aqui. A questão 1 pediu o seguinte: identifique, sublinhando, e depois classifique os sujeitos das orações em simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Então, aqui nós temos 3 tarefas na questão 1. Primeiro, para você identificar, fazer aquele trabalho naquela atividade de identificação desse sujeito. Depois, você vai sublinhar, passar uma linha, certo? Embaixo. E depois, classificar esses sujeitos em simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Então, prestem atenção, leiam o que a questão pede. Letra A. A baleia parece uma bailarina no fundo do mar. Para encontrar o sujeito, fazemos a pergunta ao verbo. O que é ou quem parece uma bailarina no fundo do mar? Essas são geralmente as duas perguntas feitas ao verbo. Quem ou que? No caso aqui é quem. Quem parece uma bailarina no fundo do mar? A baleia. Então, a baleia é o meu sujeito. Se fosse pegar o núcleo, seria só a palavra baleia, certo? Classifico essa oração, esse sujeito em sujeito simples, porque ele possui apenas um núcleo, a palavra baleia, certo? Letra B. Desconhecia-se a causa daquele terremoto. O que é que se desconhecia a causa daquele terremoto? Perceba que quando eu faço a pergunta ao verbo, não sai uma resposta, ou seja, não sai um sujeito. O sujeito aqui é indeterminado. Por quê, professor? Porque eu tenho um verbo, mas o pronome se. Lembra de uma regra do sujeito indeterminado? É quando aparece aqui, ó, o verbo na terceira pessoa do singular, certo? Mais o pronome se. Então aqui é o que a gente chama de sujeito indeterminado, certo? Eu não consigo determinar o sujeito da oração. Quando o sujeito pessoal é indeterminado, não tem como encontrar sujeito. Teve aluno que colocou a classificação correta, sujeito indeterminado, mas foi lá e sublinhou alguma coisa na oração. Como assim? Se ele é indeterminado, o nome já diz, eu não consigo determinar quem é ele. Não vai colocar nada, não vai marcar nada. Só fazer a sua classificação. Letra C. Tua mãe chega cedo? Vamos fazer a pergunta. Quem chega cedo? Tua mãe. Tua mãe, sujeito. Mãe, núcleo do sujeito. A classificação desse sujeito? Simples, porque possui apenas um núcleo. D. As ruas esburacadas atrapalham os motoristas. O que é, ou quem, no caso aqui é o que, porque é uma coisa. O que é que atrapalha os motoristas? As ruas esburacadas. Então, as ruas esburacadas. Sujeito. Ruas, núcleo do sujeito. Classifica esse sujeito em sujeito simples, porque possui apenas um núcleo. Todos reconheceram o autor do poema. Quem reconheceu o autor do poema? Todos. Todos é o sujeito,
e todos também é o núcleo desse sujeito, certo? A classificação desse sujeito, simples, porque possui também apenas um núcleo. Quebraram as vidraças durante a noite. Aliás, quebraram as vidraças da escola durante a noite. Perdão. Quem quebrou as vidraças da escola durante a noite? Eles, elas, quem foi? Eles, quem? Tá vendo que eu não consigo encontrar, determinar um sujeito? Então, outra regra do sujeito indeterminado é o verbo conjugado na terceira pessoa do plural, né? Ó, aqui imagina que tem eles, né? Eles quebraram, elas quebraram. Quem? Eles quem? É indeterminado, ok? Uma forte chuva e um frio intenso destruíram nossas plantações. O que é que destruiu as nossas plantações? Uma forte chuva e um frio intenso. Ah, professor, o senhor disse que quando aparece a ação da natureza, esses fenômenos, o sujeito é inexistente. Sim, mas quando for verbo, quando tiver com a função de verbo aqui, ó, chuva é substantivo e frio também. Olha aqui os artigos, certo? Então, olha, aqui está em verdinho todo o meu sujeito. Se eu fosse retirar o núcleo, professor, frio, chuva, certo? Então, o sujeito, essa classificação aqui, ó, é composto porque há dois núcleos na minha oração. Um bando de andorinhas me acordou logo cedo. O que é que me acordou logo cedo? Um bando de andorinhas. Então, um bando de andorinhas. Sujeito, certo? O núcleo do sujeito. Bando, que é um substantivo coletivo, que dá a ideia de um grupo de pássaros, né? De andorinhas, nesse caso. E a classificação é simples, porque possui só um núcleo, a palavra bando, certo? Ah, professor, mas bando quer dizer muito, então eu pensei que era composto. Não, viu? Mesmo sendo um substantivo coletivo, dando ideia de muitos, ou se estiver no plural, os rapazes, se for só um núcleo, é sujeito simples. Havia muitos ciclistas na Avenida Paulista neste domingo. O que é que havia na Avenida Paulista neste domingo? A gente colocou muitos ciclistas. Percebam que quando o verbo haver dá a ideia de existência ou de tempo que passou, essa oração não possui sujeito. Ah, professor, mas eu achei que era ciclista. Não. Perceba que quando eu estou falando do verbo havia, do infinitivo haver, quando ele aparece na oração com sentido, veja bem, com sentido de existência, existem muitos ciclistas. Certo? Olha aqui, eu posso trocar pela palavra existir, pelo verbo existir. Então aqui o sujeito é inexistente. Não sabia a resposta correta para aquela pergunta. Quem não sabia a resposta correta para aquela pergunta? Olha, eu, ou eu não sabia, ou ele não sabia, não é? Ele não sabia a resposta correta para aquela pergunta. Eu não sabia a resposta correta para aquela pergunta. Então, veja aqui que o sujeito, nessa situação, nesse caso, ele é oculto, porque não aparece. Reconheceu o amigo pela mochila vermelha e andava garoto. Quem reconheceu o amigo pela mochila vermelha e andava garoto? Ele. Ele reconheceu. O sujeito aqui é oculto porque não aparece. Certo? Aqui eu trouxe explicando novamente o que era o núcleo do sujeito, que é a palavra importante. Não vou me ater a isso para não ficar muito longo a correção. Aqui pede para você circular o núcleo do sujeito, aquela palavra-chave, aquela palavra que se eu retirar, perde sentido. Então perceba, Clara é uma aluna estudiosa. Clara é o sujeito e também é o núcleo desse sujeito, porque é a palavra mais importante. Veja que o sujeito aqui só é composto por uma palavra. Mas se estou falando de núcleo do sujeito, é claro que o núcleo vai estar dentro desse sujeito, então só pode ser Clara, certo? Porque se eu falar, é uma aluna estudiosa, quem? Está vendo que faz sentido a oração? Estava insuportável a vida. Então veja que o sujeito está lá no final, ó. Se o sujeito fosse pedido, seria a vida. Mas eu quero o núcleo, então só é vida.
O cachorro destruiu a decoração. Cachorro sendo o núcleo do sujeito. O padrinho e as meninas viam-se todos os domingos. Então, padrinho, meninas, são os núcleos desse sujeito. Ninguém queria o cachorro de estimação. Ninguém é o núcleo desse sujeito. O meu amigo adorava cachorros de raça. Amigo é o núcleo desse sujeito. Eu, Carlos, Mateus, decidimos retornar ao estádio. Quais são os núcleos? Eu, Carlos, Mateus. 3 núcleos. Eu posso classificar aqui, seria um sujeito composto. Aquele rapaz de camisa azul era um fingido. Olha, rapaz, certo? As meninas entristeceram-se com a despedida. Meninas é o núcleo do sujeito. Aqui pedia para você fazer aqui uma leitura e compreender o que é a linguagem verbal, não verbal e a linguagem mista. Linguagem verbal, quando eu só faço uso de palavras. O que eu estou fazendo aqui agora é uma linguagem totalmente, digamos, verbal. Não é totalmente verbal, porque eu estou fazendo gestos. Então, seria uma linguagem verbal com uma linguagem gestual, certo? Mas, digamos que quando eu verbalizo, só verbalizo, como agora eu estou fazendo sem usar as mãos, é uma linguagem verbal, certo? Oralizada, claro. E quando há só letras, né, textos, é uma linguagem verbal escrita. Quando eu uso só imagens, é uma linguagem não verbal, não é? Quando eu peço silêncio, por exemplo, esse sinal aqui, ou quando eu faço isso, é uma linguagem não verbal, porque através de sinais, de imagens, eu consigo expressar uma ideia. E quando eu uso imagens mais texto, eu tenho uma linguagem mista, ou linguagem verbal e não verbal, ou linguagem híbrida, a mesma coisa. Então, tá aqui as respostas, certo? Aqui tem um poema de Patativa do Assaré para você ler e responder as questões A e B. O que o cordelista quer expressar quando diz, abre aspas, eu quero pedir licença, pois mesmo em português, fecha aspas. Então, aí alunos colocaram que é porque ele tinha uma vida difícil e não teve acesso à escola, não estudou, mesmo assim conseguia se expressar, enfim. Várias respostas bem interessantes, gostei bastante. E fiquei triste porque poucos alunos fizeram um vídeo produzindo aí uma fala sobre quem foi Patativa do Assaré e declamar, recitar uma pequena estrofe de qualquer cordel dele. Se fosse para falar sobre Free Fire, né, ou qualquer outra coisa sem importância, teria uma fila de alunos. Talvez no celular nem coubesse de vídeos. Mas como é algo importante, poucos dão valor. Mas quem perde com tudo isso não sou eu, são vocês que não fizeram, não é? Então tá aqui a correção, prestem bastante atenção, leiam com cuidado, observem onde erraram, tá certo? Para nós consertarmos agora na atividade da semana 6. Ok? Obrigado pela atenção e nos vemos em breve.